Olá pessoal, hoje eu queria fazer um review e falar um pouco para vocês da Yongnuo 50mm f1.8. Essa que eu tenho é a primeira versão, mas além de eu falar dessa versão, tá, eu quero falar da outra versão que veio posteriormente a essa e comparar também com a da Canon 50mm também f1.8, beleza? Então vamos lá! Essa lente serve tanto para a câmera full frame quanto a APS-C. A única questão é que na full frame ela vai dar um pouquinho de vinheta, depois eu vou mostrar para vocês no exemplo, mas ela cabe nos dois tipos de conexão. O design exterior dela é praticamente igual ao da Canon, exceto nessa última versão da Canon, certo? Com o motor USM, que ela é um pouco diferente, né? Mas no geral elas são bastante iguais, inclusive no tamanho e também no peso. Ela tem tanto foco automático quanto foco manual e elas não possuem estabilizador de imagem, nenhuma das versões, tanto da Yongnuo quanto da Canon. A grande vantagem da 50mm numa câmera full frame é que ela vai conseguir tanto focar o objeto, né, dar um certo destaque, desfocar o fundo e ainda assim ter um ângulo de visão maior. Já na APS-C, essa lente vai ficar parecendo uma de 80mm. Então seria aquela medida para retrato mesmo quando você coloca numa câmera com sensor APS-C. Inclusive, para quem tem esse objetivo, né, realmente de utilizar ela para retrato, a 50mm é até mais interessante do que uma de 80 ou 85mm na câmera APS-C. Uma das grandes vantagens dessa lente 50mm é a abertura de 1.8, ou seja, ela tem uma abertura de diafragma bastante grande, o que ajuda muito se você está trabalhando em locais com pouca iluminação, pouca luz ou escuros, né? Então essa abertura ajuda bastante. Obviamente você só tem que mensurar a questão do desfoque do fundo para não ficar muito exagerado dependendo da distância que você está fotografando o objeto. Enquanto a câmera está no modo automático, ela não movimenta o anel de foco, então tomem cuidado para não girar ele enquanto ele está no modo automático. Vocês têm que colocar no modo manual e aí sim vocês conseguem girar o anel de foco. O anel de foco se estende para fora, certo? E o interessante é que ele não gira a lente enquanto ele estende. Então você pode colocar um filtro polarizador ou até um filtro de densidade neutra que ele não vai girar o filtro enquanto ele movimenta o foco. Essa versão que eu tenho é uma das que tem o motor de foco mais barulhento, certo? Então se você estiver fazendo uma gravação e utilizar o microfone da câmera, com certeza ele vai captar o ruído enquanto estiver focando a imagem. O da Canon, com o motor USM, né, que é o motor ultrassônico, é uma das mais silenciosas e inclusive também mais rápido. Mas a questão de velocidade de foco não influencia tanto porque elas são bastante próximas. Mas sim, existe uma velocidade maior na lente da Canon. E isso é uma característica que você tem que tomar cuidado quando estiver escolhendo essas lentes, porque da Yongnuo existem duas versões, né? A versão Mark II que eles chamam, inclusive tem um motor mais silencioso, então se for esse o objetivo, né, precisa desse motor mais silencioso ou até um foco mais rápido, então tente procurar a segunda versão, a Mark II da Yongnuo. Da mesma forma, da Canon também, a versão USM dela tem um motor um pouco mais lento, né, mas de qualquer forma a STM dele também tem um motor bastante silencioso, então também é uma ótima opção. Outro ponto entre a versão anterior e as mais recentes, tanto da Yongnuo quanto da Canon, é com relação à distância focal mínima. Então essa lente que eu tenho é 45 centímetros, já a nova versão da Yongnuo e também da Canon são 35mm, então tu quase conseguiria uma foto macro nessa distância, principalmente se tu está usando o sensor APS-C que aproxima ainda mais. Outra questão é a versão da Canon, a Mark II, né, que é uma versão anterior. Ela tem apenas 5 lâminas no diafragma, então isso vai causar um efeito diferente no bokeh, no desfoque, inclusive quando tiver pontos de iluminação bastante acentuados. Na verdade ele vai mostrar um pentágono, né, então aquela forma com 5 lados, enquanto as outras, inclusive essa da Yongnuo que eu tenho, são 7, então o desfoque fica mais arredondada as formas. Eu gostaria de mostrar agora para vocês a vinheta e a distorção dessas lentes.
Eu estou comparando as 4 e vou mostrar para vocês elas em aberturas diferentes para vocês terem uma ideia. No geral, essas lentes têm uma vinheta bastante acentuada. Então vocês podem perceber que na abertura de 1.8, na câmera full frame, tá? Quem tem câmera APS-C não precisa se preocupar com isso. Na full frame ele vai apresentar uma quantidade de vinheta bastante acentuada na máxima abertura da lente, tanto a da Yongnuo quanto a da Canon. Já em abertura f2.8, vocês podem perceber que ele já diminui consideravelmente a quantidade de vinheta. Obviamente, a distorção permanece porque ele não altera a distância focal da lente. Sempre vai ter essa distorção, mas não é uma distorção tão acentuada. E no caso das câmeras Canon, essa é uma questão de atualizar o firmware da máquina fotográfica para ele já fazer essa correção automaticamente. Então não seria um problema. O que deve ser considerado principalmente é a questão da vinheta realmente, que é só diminuindo a abertura. E na abertura de 4 ela praticamente desaparece. Então apesar dela ser acentuada nas aberturas maiores, ela desaparece praticamente com a abertura 4. A vinheta pode ser corrigida na pós-produção, mas o ideal é que ela já tivesse uma qualidade maior diretamente na lente. Vamos falar agora do valor dessas lentes, certo? Essa que eu tenho, que é a primeira versão 50mm 1.8 da Yongnuo, ela hoje vocês conseguem por até R$300 no Mercado Livre. A versão mais nova, a Mark II, vocês conseguem por uns R$400. Com relação à Canon, a versão anterior eu não encontrei ela para venda. Geralmente vocês vão encontrar a versão nova já, e ela está em torno de 550 no site da Canon por R$650. Então é relativamente barato para essas lentes. Eu gostaria de mostrar mais um dado importante para vocês que está no site DxO Mark. Ele não tem as lentes da Yongnuo para a gente fazer uma comparação, mas se eu colocar só as lentes da Canon aqui, vocês vão ver que essa 50mm 1.8 é uma das melhores lentes em desempenho, inclusive com relação à nitidez das imagens. Vou botar agora na tela uma imagem da Yongnuo, né? Essas lentes no geral, elas têm uma nitidez melhor no centro da imagem, e conforme a gente vai para a lateral da imagem, se perde um pouco a nitidez da foto. Isso é bastante normal, a questão é que tem que analisar aquelas que te entregam um resultado maior. Outro ponto importante é que conforme você fecha o diafragma dessas lentes, você vai aumentando a nitidez, ou seja, você vai tirando a quantidade de luz que está passando pelas bordas da lente, deixando só a luz passando pelo centro, onde existe uma qualidade melhor de nitidez da imagem. Então, o que vai acontecer? Como a da Canon tem sim um desempenho melhor, ela com uma abertura maior vai te entregar o máximo de nitidez tanto no centro quanto nas bordas da imagem. Já da Yongnuo, tu tem uma nitidez relativamente boa no centro, mas isso piora bastante nas bordas, principalmente na abertura máxima de f1.8. Então tu vai conseguir um resultado melhor, talvez com uma abertura de 2.8 na lente, ou até 4 ou até mais fechada, dependendo da situação que você estiver fotografando. Então isso eu acho que é uma avaliação que vocês têm que fazer em relação ao valor que vocês querem pagar por essa lente. Com certeza, 50mm f1.8 é uma lente que vale muito a pena, tanto para full frame quanto para APS-C. Essa lente tem um enquadramento bem interessante para qualquer tipo de fotografia, eu uso bastante a de 50mm. A diferença para a Yongnuo mais simples, que é R$300, para essa da Canon, que vocês pagam até R$550, então vocês vejam que é um valor de R$250. A questão é justamente pesar se esses R$250 vale por esse valor, certo? Eu comprei essa, mas realmente se eu tivesse recursos, eu investiria na da Canon, justamente porque ela hoje está classificada como uma das melhores lentes em questão de nitidez. Então é um investimento que é relativamente baixo e vai valer a pena, vocês vão com certeza conseguir um resultado melhor. Mas de novo, depende muito da preocupação com vocês com relação a essa qualidade. Se vocês vão tirar foto para postar nas redes sociais ou para imprimir em tamanhos pequenos, talvez isso não vai ter um impacto tão grande. Se vocês vão trabalhar numa agência e talvez for fazer publicidade, campanhas de publicidade, propaganda e imprimir em grandes proporções, sem dúvida alguma vocês têm que ter uma lente bastante precisa, principalmente com relação à nitidez. Por quê? Porque vocês querem que todos os megapixels que tem na máquina de vocês seja realmente transferido para a imagem, que a lente não seja esse limitador, certo? Porque o que acontece? Uma lente ruim tu pode até ter uma máquina de 24 megapixels, mas se a tua lente não for boa, ela vai diminuir essa resolução. Então não adianta nada ter um ótimo equipamento e uma lente que não vai te entregar o resultado que vocês precisam, certo?
Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, que queiram me perguntar sobre essa lente, deixem nos comentários, a gente pode conversar sobre isso. Esse review era isso, espero ter ajudado, muito obrigado e até o próximo vídeo.